Esse espaço tem o apoio do restaurante Girardi, às margens da Lagoa do Violão, e da Saptima Infraestruturas de Lazer e Bem-Estar, junto ao rio Mampituba. Pois bem, esse programa de entrevista tem a produção do colega Mário Dutra Santos Júnior e também da TV Litoral Torres. Aqui está o nosso diretor de imagem, Alberto, o jornalista Lauro Santos e o colega Mário Dutra também nos estúdios já para darmos início a este espaço de radiojornalismo aqui da Cultural FM. Bom dia, Laurinho. Bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Mário. Saudade do amigo. Faz tempo que o amigo não põe as caras por aqui, né? Que bom tê-lo aqui. Tê-lo aqui é bom, né? Aquelas frases que pegam a gente mal no contrapé. Acho que o Nelson dá curso de dicção, desinibição, e deve falar dessas bengalas que a gente no rádio tem muito, né? Eu estou tentando aprender. Se a memória trair, e a temperatura e a hora. Mas enfim, uma linda manhã, uma linda manhã aqui em Torres, muito agradável. Dei um passeiozinho agora pela manhã, ali na Praia Grande. Eu queria deixar aqui, inclusive nós na TV Litoral temos feito muitas matérias sobre isso, e eu vou chamar a atenção dos ouvintes da Rádio Cultural FM e um fato que, para mim, não sei o Nelson, menos o Mário, mas o Nelson certamente pode falar um pouco mais sobre isso, é a questão da mortandade de animais na Praia Grande e também na prainha. Está sendo muito grande a quantidade de pinguins, de leões marinhos. Apareceu já leão marinho, já apareceu pinguim. Essa semana mais 2 pinguins. Tivemos aí também Bom, eu estou me esquecendo o nome dos animais, mas uma série de animais aparecem como nunca. Olha, eu tenho 40 e quase 50 anos de Torres, e morando aqui há... Deixa eu ver, desde 13 anos eu moro aqui. E não via tantos animais aparecerem mortos aqui na nossa costa, né, Nelson? Bom dia, meu querido Mário. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Bom dia, Nelson. Bom dia, Lauro Santos. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultural FM de Torres, todos aqueles que nos acompanham pelas 32 plataformas digitais, os internautas, pelo dial. E é com muita alegria que eu retorno a esse espaço de entrevista, a essa casa ao vivo, né? Porque nas últimas participações minhas, Laurinho, tinham sido gravadas, né? Nunca deixei de participar, mas eram gravadas. Mas eu não disse, doutor, peço a vênia, máxima permissa vênia para dizer que eu não falei que o senhor não estava participando do programa, por favor, né? Eu ouvia sempre. Não, eu em data pretérita, eu dirigi um comunicado à direção da rádio, a minha coordenação, principalmente a coordenação de programação, sim. Informando de algumas questões de fórum íntimo que eu me ausentaria de corpo presente, mas que em espírito, né? Muito bem. Através das devidas gravações devidamente filtradas e fiscalizadas dentro de um aspecto de qualidade, né, de atenção de qualidade pelo Nelson Pérez, eu estaria presente como sempre. Certo. Isso é ao vivo aqui, não? Você está fazendo uma... Estou fazendo uma live ao vivo. Não diga live ao vivo, pelo amor de Deus. Uma live, perdão, seria uma transmissão ao vivo. Seria um pleonasmo vicioso. Eu corrigi um radialista que trabalha na internet. Tá certo, mas eu estou aqui para aprender. Estou aqui com uma lenda do rádio. É que live ao vivo. Pessoas, estou aqui com uma lenda do rádio. Gente, não vou falar o nome do pai dele porque ele não precisa. Não precisa. Não precisa. Vocês que fazem... Só o fato de eu falar o nome dele me abre portas em Porto Alegre. Não fale isso. Principalmente dos... Você que precisa, que as portas precisam serem abertas. Do Twin ali, do Odeon. Mas é com muita alegria que nós voltamos a... Atenção, ouvintes, de licença, desculpem essa descontração, exatamente porque nós estamos com uma temperatura agradável, uma pré-primavera, claro, junto às margens da Lagoa do Violão, e toda essa euforia exatamente porque Torres está sendo acariciada hoje com
uma belíssima paisagem, né, emoldurada pelo sol, que é um elemento especial que deixa essa praia com energia extremamente positiva. Muito bom. Muito bom. Então o máximo prazer na companhia dessas feras aqui, retornar esse espaço com a sua característica, né, que é um espaço que tem essa característica, o ao vivo, né, Nelson? A questão, não vou nem falar de improviso, porque na verdade, quando se trata de, no meu caso até é improviso, né, embora eu me organize para cada programa, mas no caso dessas pessoas experimentadas aqui da área, eles não precisam, né? São pessoas realmente, genuinamente da própria essência, né, do rádio. E eu estou ainda numa caminhada de formação aqui, bebendo da fonte de conhecimento de vocês. Mas eu acho interessante a pauta do programa de hoje, o Lauro, e que nós vamos, é uma pauta bem ampla, mas tu chegaste a falar sobre a mortandade de animais marinhos aqui em Torres. Isso. Você está na TV Litoral também agora. Okay. Um abraço a todos. Na fanpage aí da TV Litoral. Um abraço a todos os telespectadores da TV Litoral, canal 6 da NET em Torres. Isso. Né, estou aqui ao lado do nosso querido diretor. É o que dizem, né? Que eu sou diretor da TV, eu TV Litoral. Meio surpreso. E essa parceria aí com a Rádio Cultural FM de Torres, né? Nesses 10 anos de Rádio Cultural FM de Torres, indo para 11, né, Nelson? Mas, Laurinho, quando tu falaste sobre a questão da mortandade dos animais marinhos aqui em Torres, enfim, né, de cada vez que você vai à praia você encontra ali um animal não de pequeno porte, não é peixe, viu, gente? Não, pinguim. São leão marinho. São realmente animais de grande porte. Ocorre que eu venho percebendo isso, não só pelas mídias sociais, mas também a Irene Grins, não sei se você conhece a Irene Grins. Conheço. A Irene Grins, a Irene Grins é a esposa do Lauro Santos, e a Irene, ela tem feito alguns vídeos, né? Algumas filmagens, na TV. E ela tem comentado de forma assim aberta, né, esses fatos da mortandade dá para se dizer que não é em pequeno número. Não, né? não. Dá para se dizer que não é em pequeno número, né, desses animais, né? O que me surpreende, Mário, só aproveitando te interrompendo sem querer te interromper, o que me surpreende é a quantidade. É normal haver uma certa mortandade, lobo marinho, leão marinho, pinguim, até baleia já temos aqui enterradas aqui na praia de Torres. Agora, a quantidade esse ano está sendo assustadora e isso me chama muito a atenção. Muito atenção. Mas em decorrência do que? Essa informação já chegou? Não chegou. A gente está consultando, nós essa semana fizemos algumas consultas aí a alguns técnicos da área, pessoal que estuda a vida marinha, enfim, e o pessoal está bem assustado, porque é uma quantidade, e não é só aqui em Torres, é basicamente em toda a faixa litorânea do estado está acontecendo isso. E é um alerta, nós colocamos uma matéria, aproveitar, já que estamos aí, o pessoal não tem educação, joga lixo em todo lugar na praia, nós fizemos uma matéria com um peixe, estava dentro de uma bolsa plástica no mar. E o que está acontecendo, Nelson? Está acontecendo nesse peixe, com esse peixe, é exatamente essa questão. Ele teve que ser retirado A poluição, então, é um dos motivos? Certamente. Eu não tenho... Gente, é um leigo que está falando isso. Mas esses animais podem ser trazidos pela própria corrente marinha, né? Sim, eles vêm pela corrente marinha. Pela corrente mas marinha. A mortandade aparecer aqui é muito estranho. E nós temos, infelizmente, tem que se falar, me desculpem, eu ser muito claro e sincero, tem a pesca predatória que está acontecendo abertamente aqui. Isso é um assunto que foi tratado na própria Câmara de Vereadores durante a última sessão, o envolvimento aí de problemas com pesca predatória. E é um fato
infelizmente é um fato aqui em Torres. Está acontecendo, acontece, a pesca de arrastão acontece aqui. Olha, sem desmerecer os pescadores que vivem, dão um duro danado, e tem tantos aí que dão um duro danado para levar um pedaço de pão para a mesa de casa, para comer. Mas não estão respeitando o defeso. Não, mas tem uns que tem pescador aqui, olha, a grande maioria, e os pescadores nossos aqui são pescadores que agem pela forma correta. Tem a associação aqui dos pescadores. Dos pescadores. Isso. E o sindicato, exato, sim. Que normatiza todo esse trabalho, e eles têm apoio, inclusive, durante a piracema, que não pode acontecer a pesca, eles têm apoio monetário. Do governo? Do próprio governo, e o sindicato orienta esse pagamento. Isso aí foi o presidente do sindicato aqui na Rádio Cultural FM, uma entrevista para mim. E conta para o tempo de aposentadoria. E conta, exato, legalmente. O governo federal, né, tem projetos, né, de sustentação nessa área, porque... Num período do defeso, no período que está... Exato, né? Só que tem muitos desdobramentos, né? Tem muitas situações, tem várias situações acontecidas no país. Mas eu gostaria de puxar um assunto com vocês muito interessante, e aí eu acho que cabe mais ao Mário. A gente tem acompanhado leigamente uma posição muito forte hoje a nível nacional das questões que envolvem decisões do governo federal e a Ordem dos Advogados do Brasil. Me parece que está havendo um embate bem expressivo. E algumas pessoas vão perguntar assim, mas por que trazer à pauta esse assunto? Esse assunto, esse desdobramento, ele tem uma repercussão muito grande na vida social de cada um de nós. Eu acho que o cidadão, a cidadã brasileira tem que ficar atento a essas questões, porque isso tem uma demanda muito grande junto à sociedade brasileira, né? Dessas questões que estão sendo levantadas a nível nacional, né? O que ocorre, Nelson, assim, eu queria, antes de seguir o meu comentário, mandar um abraço para a Edila Vargas, que está nos acompanhando aqui pela live, a jornalista Edila Vargas, também a empresária Maria Lídia Zorzo, que está nos acompanhando pela live aqui. Bom, eu penso que a Ordem dos Advogados... No primeiro instante, a Ordem dos Advogados a nível nacional, a posição, o que está repercutindo, você que convive hoje na capital gaúcha, em Porto Alegre, junto à direção da própria Ordem, essa efervescência dos acontecimentos, o que está sendo repercutindo principalmente no Rio Grande do Sul? Olha, hoje a Ordem Gaúcha, ela procura manter, como eu acredito que sempre procurou manter, uma posição na questão de política partidária, uma posição imparcial, né? Dentro do aspecto político partidário, ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio Grande do Sul, ela não está vinculada, ou ela não possui bandeiras partidárias. Pelo contrário, ela é composta por vários indivíduos, por vários advogados que têm entendimentos e ideias plurais, né, de diversos, digamos, correntes, mas contudo estão voltados para a política institucional da entidade, ou seja, fazer política no sentido de preservar as prerrogativas da categoria de classe e no sentido de continuar mantendo a função efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil como guardiã da Constituição Federal. Ou seja, é uma política de caráter institucional. É óbvio que, diante de qualquer expectativa de violação de algum dispositivo de ordem constitucional, é natural que a OAB, enquanto entidade guardiã da Constituição, ela se insurja. E isso pode aparentar inicialmente uma leitura de caráter político e até ideológico.
Mas eu quero lembrar que quando eu falo que a OAB, que é, no meu entendimento, né, a maior entidade de representatividade profissional do Brasil, a de mais envergadura, quiçá a mais importante, principalmente por sua história, ela tem um papel de fazer com que os direitos constitucionais sejam preservados. E pode, inicialmente, Nelson, como por exemplo, vamos pegar agora fatos recentes, o Lauro, Nelson, Alberto, tivemos a situação agora que o presidente da República, ele entende que deve acabar com o exame da ordem, ele tem um pensamento em conjunto com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que deva ocorrer a extinção da OAB enquanto entidade representativa e corporativa, ou seja, descentralizando a questão do poder potestativo, né, da questão de algumas questões de caráter institucional, onde envolve questão de delegação e tal. Então tem toda uma construção aí, uma construção de ideias, de raciocínios jurídicos em torno e até ideológicos por parte do governo. Qual é a função da OAB diante dessas opiniões aí que visam o quê? O fim do exame de ordem, o fim da OAB enquanto entidade corporativa de representatividade relevante de classe, fazendo um paralelo, a analogia de que as ofensas dirigidas do presidente ao presidente do Conselho Federal da OAB, o Santa Cruz. Então, a gente está num momento muito delicado. Qual o lado bom? O lado bom é que a gente vive numa democracia, onde nós podemos falar, digamos, quase tudo, né? E temos a liberdade de nos expressar, assim como o presidente tem a liberdade de se expressar, nós também temos a nossa liberdade de expressar. E eu acredito, Nelson, que eu tenho muito receio quando um governo ele olha com um certo, digamos, preterimento para uma entidade que tem uma história enquanto OAB, que, claro, em 64 teve alguns equívocos, que num primeiro momento apoiou a ditadura militar, num primeiro momento, mas assim como ela fez, a Rede Globo também fez, e depois lançou um editorial onde ela fez uma reconsideração, né, Lauro? A Globo ela fez uma reconsideração, e a OAB ela também faz uma releitura daquele momento, e logo depois com o Raimundo Faoro e também com outras figuras importantes daquele período, assumiram uma outra postura diante da ciência dos fatos que vinham ocorrendo de maneira obscura, né? Então eu acredito que hoje a OAB ela centraliza, digamos, um grande laboratório de pessoas pensando diferente, mas com objetivos comuns. E eu arrisco dizer que isso é o legítimo exercício da democracia, ou seja, a gente respeitar as diferenças, respeitar que você pensa diferente de mim, tentar aprender com isso. E eu acho que agora a palavra de ordem, nesse momento que a gente está político que nós nos encontramos, e o ano que vem é um momento eleitoral, né? De eleições municipais, e daqui a pouquinho está chegando o prefeito de Torres aqui. Eu acho que a grande qualidade de um líder político hoje é ser um grande articulador e mediador entre as diferenças. Ele vai saber dosar. Aí você chegou na onde nós gostaríamos de discorrer sobre esse assunto. Esse mediador das diferenças. Numa análise muito simples, como cidadão, e a gente escuta e ouve muitas pessoas, nos parece que nós temos uma grande dificuldade de ter esses representantes como representante da sociedade. Esse perfil, ele está um pouquinho
difícil de encontrar, né? Este mediador. Porque continua ainda aquela velha situação de você trabalhar em cima de sigla partidária. Desmistificar esse posicionamento de que você tem que pensar na comunidade, pensar na sociedade num todo, ainda está um pouquinho deixando a desejar, vamos dizer assim, né? Quando se fala no coletivo, se pensa numa fração da comunidade, numa fração da sociedade, e o resto, desculpe os ouvintes, que se exploda, né? Então esse conceito e esta visão que está sendo trabalhada, está sendo construída no sentido de que um gestor público ele tem que ser um mediador em benefício da sociedade num todo, no meu ponto de vista, ainda estamos um pouquinho devagar nesse processo. Lauro Santos. Eu até quero fazer uma abordagem sobre exatamente esse tema que você está colocando, Nelson. Seria esse distanciamento justamente por causa das siglas partidárias, quer dizer, elas têm uma importância menor hoje, mediante a escolha daquele que vai votar. Então você vai votar no cidadão X, ele faz parte do partido YZ. Mencione no cidadão Mário. Pode ser, cidadão Mário que faz parte do partido YZ. Mas vamos dar nome de partido. Uhum. Aí eu votei no Mário pelas convicções do Mário, por aquilo que o Mário me diz, aquilo que cala fundo dentro de mim. De repente, o Mário sai do partido YZ e vai para o partido XA. Em questão de meses. E dali a pouco começa a ver que aquelas convicções não eram bem aquilo que ele queria dizer. Infelizmente, isso tem sido recorrente. O Alexandre Frota agora. O Alexandre, mas o Alexandre Frota é um perdão dos ouvintes, aspas, uma excrescência política. Na minha opinião, na minha visão. Eu não votaria no Alexandre Frota. Porque ele não me diz nada. Ele não diz. Ele é um artista, ok. Ele é um produtor cultural, entre aspas, ok. Tá? E não é porque ele foi ator de filme pornô, não tem nada a ver. Não é por isso. Para mim não tem, para mim é indiferente. Isso não dá para ter esse preconceito. Não dá para ter esse preconceito. A Titiolina foi artista pornô e foi deputada. E foi deputada na Itália. Deputada na Itália. Uhum. Então, quer dizer, não tem. A questão é o que ele me diz. Eu não costumo, até vou dizer uma coisa, eu não tenho muito costume de votar em sigla partidária, porque elas não têm a importância. Mas, Lauro, o Nelson sabe disso, em Porto Alegre, nas grandes capitais, nas grandes capitais, nas eleições estaduais, nacionais, você vota na sigla. Nas eleições interioranas municipais, você não vota na sigla, você não quer saber de sigla, você vota na pessoa. Por quê? Porque as relações são mais próximas. Sim. Mais estreitas. Sim. Então eu vou te dar um exemplo aqui, não sei se tu está sofrendo isso. Eu, permanentemente, mesmo estando ausente aqui de Torres, alguns períodos, mas aqui da rádio e tal, eu permanentemente, esse dia eu estava falando com o Nelson, é incrível, né? Acho que vai fazer uns 4 anos a rádio, quase isso. E a gente, ao longo do tempo, a gente constrói uma identidade, né? Normal. E eu tava falando para o Nelson, às vezes eu me surpreendo que eu tô em Porto Alegre trabalhando e me chega uma mensagem. Mário, por gentileza, tu poderia viabilizar tal coisa na rádio e tal, não sei o quê. Lado bom. Reconhecimento, que coisa boa. Como é gostoso isso de ser reconhecido por um ouvinte, às vezes que a pessoa nem te conhece, ela deu um jeito de conseguir o teu telefone e entrar em contato contigo. Sim. E isso acontece, eu passo o recado para a direção da rádio, pro Nelson. Nelson, entrar em contato comigo, estou em Porto Alegre e tal, ver se é viável isso, porque nem sempre é viável. Né? Porque a rádio ela funciona dentro de uma legislação, ou seja, de regras, então a gente faz tudo dentro do que é legal e previsto. E assim como chega, às vezes, um simples pedido, né, de colaboração, contribuição, participação, me chega, e tem chegado muito, questão de natureza política. E aí
como eu não tenho tanta experiência de veículo de comunicação, né, eu me socorro a quem tem mais conhecimento, né, e também a direção da rádio que eu estou submetido. Geralmente eu passo para o Nelson. Então tem chegado muito, né, Nelson? Então a gente faz essa troca e tal, conversa, e muitas das coisas que chegam para nós, a gente não pode trazer para o microfone, por uma questão que existe uma legislação que nos proíbe. A gente, né, passa por isso também. Nós temos que ter todo um cuidado, às vezes, para passar uma determinada informação, que não é o momento, ainda mais o ano que vem que tem eleições, né? Então o que eu quero dizer com isso? Que nós temos ferramentas para perceber de como funciona uma real eleição no município, como no município aqui, no nosso município de Torres, que hoje nós temos um prefeito. Eu vou falar agora da função política do prefeito. O prefeito Carlos Souza, que, na minha opinião, é a minha opinião, não é a opinião da Rádio Cultura FM, é a opinião do Mário Pessoa. Na minha opinião, é um prefeito que ele vem ao longo do tempo fazendo um grande esforço para fazer um bom governo e ele procura atender a todos, né? É minha visão pessoal. E temos também tantos outros, eu citei ele porque um pouquinho ele está aqui, mas tantas outras pessoas que, sendo ou não, Lauro, ocupando um cargo no legislativo ou no executivo, tendo ou não uma função efetivamente pública, contribuem para a vida da cidade. Nós temos grandes, digamos, militantes, né, pessoas comprometidas com as questões sociais. Nós temos a Semana da Consciência Negra, nós temos eventos de natureza religiosa, espiritual aqui na cidade, nós temos o balonismo. Eu quero falar o seguinte, Nelson, o Lauro Santos. Nós temos pessoas, promotores sociais, que não necessariamente estão vinculados ao governo. E isso eu quero dizer o seguinte: para fazer política hoje, você não precisa estar vinculado a um partido político ou a um governo. Não. Né? A não ser, claro, para ocupar um cargo eletivo, sim. Né? Mas, efetivamente, para você dar a sua contribuição, não necessariamente você tem que estar vinculado. Esse ponto que você traçou aí, exatamente da Porto Alegre e Torres, vamos manter o nosso exemplo, as pessoas se conhecem aqui. Todo mundo sabe quem é quem. Né? A rigor, você conhece o vereador que ele está ali na padaria. O prefeito andando de bicicleta no calçadão. Vamos dar colocar a situação. Né? Quantas vezes eu peguei já com o prefeito andando de bicicleta ali. Mas a questão é, as pessoas se falam, se conhecem muito mais do que um vereador na cidade de Porto Alegre. É muito difícil. Eu falava com alguns vereadores no Twin, no Bar Shop Twin, que é o centro da cidade. O pessoal ia ali, descontrair, tomar um chopp, conversar, era pouco do nada, aparecia o vereador fulano de tal, aparecia, até o prefeito já apareceu lá, né? Autoridades, enfim, era muito comum. Como no Pedrini, como no Naval, o velho Naval, né? E como na tua casa. A minha casa também. Porque o Lauro é filho de um ex-deputado essa questão eleito por 3 vezes. Da minha casa é uma coisa diferenciada, mas assim, ó, eu gostei da ideia do Naval. O Naval era um lugar de encontro do médico, do político, os políticos, isso. Do vagabundo, isso. Que é muito vagabundo, isso. Do artista, né, do ladrão. Todos estavam lá. Todos então, estavam lá. Do vagabundo ao mais alto potentado, né, assim como o buraco quente, atrás da 0 hora. Bom, ali é complicado. Começa a expor o lado divertido da coisa. Mas o que eu quero te dizer, Mário, é que numa cidade que tem 37 mil habitantes, e fora as redondezas aqui, as pessoas se conhecem. E é muito comum no meu celular aparecer aqui, a gente faz postagens, como está sendo feita agora, uma transmissão ao vivo, né? A gente faz essas postagens falando de alguma matéria, aí vem alguém dizer assim, mas o vereador fulano aí não sei o quê, o prefeito tinha que fazer não sei o quê. Tudo bem, ok, a gente leva, claro, a crítica educada, não a crítica deseducada, a gente leva adiante.
É normal, um veículo de comunicação a gente faz isso. Agora, o nosso papel não é ser veículo oficial de prefeitura ou veículo oficial de Câmara de Vereadores. E nem de partido político. Nem de partido político. Daí, poxa, vira uma bagunça. Uhum. E eu quero só arrematar, Nelson, que já está me olhando com aquele olhar 43. Não, eu só gostaria de passar aos nossos ouvintes, Lauro, Mário e Alberto, e nós recebemos agora uma mensagem do senhor prefeito Carlos Souza, de que questões familiares e de saúde estão pedindo a presença dele aqui nos estúdios. Uhum. Ele pediu desculpa, mandou comunicar aos ouvintes da Rádio Cultural FM que foi uma situação adversa de saúde junto à família, e ele está se dirigindo até o hospital, e que assim que for equacionada a situação ali, ele retorna nos últimos momentos aqui para dar uma satisfação aos ouvintes da Cultural FM. Tá certo. Mas só para justificar, porque nós tivemos aí o período da semana anunciando a presença dele, e várias questões que gostaríamos de abordar, inclusive passamos referências aí no aspecto dos ouvintes participarem, mas nós estamos com a presença do prefeito atrasado até esse momento, exatamente por uma questão familiar de saúde, mas assim que for equacionado, ele entrará em contato conosco. Bom, só para arrematar, eu acho que já está um pouco distante esse relato que eu vou fazer, que é em torno do assunto inicial, que é a questão da OAB e da prova da OAB. Eu acho que a prova da OAB, na minha opinião, deveria ser aplicada também nos cursos de engenharia, nos cursos de medicina. Olha, é impressionante. Eu coloco... Por que engenharia e medicina? Eu explico. Engenharia, as construções são uma questão de segurança pública. Você constrói uma ponte e não tem noção do que está fazendo, pode matar pessoas. Você constrói um prédio, tipo lá Sérgio Naia, mata pessoas, e pessoas perdem tudo que tem, além de perder entes queridos ou a própria vida, enfim. A irresponsabilidade de engenheiros e médicos, alguns inclusive não devidamente formados, com diplomas falsos. Existe também advogado que falsifica diplomas. Não adianta, isso não vai acabar. Mas eu acho que uma prova como a da OAB é justamente a garantia de que teremos um profissional muito mais tarimbado na área. E eu acho que a posição do presidente, esta sim, de terminar com a prova da OAB, na minha opinião, é um retrocesso, incrível retrocesso, porque a prova da OAB é um diferencial. Por ali passa quem sabe. Quem não sabe não passa, amigo. E é assim que funciona. Vamos ao intervalo? Vamos lá. Muito bem. Aqui, Cultural FM, o espaço de entrevista que acontece todos os sábados em parceria com a TV Litoral Torres. Nos estúdios, aqui os colegas, o jornalista Lauro Santos, na direção de imagens o Alberto, e também o colega Mário, que é produtor desse espaço de radiojornalismo aqui da Cultural FM. O prefeito, ele sempre não mediu esforços para vir aqui na rádio, no espaço de entrevista, sempre se mostrou sempre disponível para vir participar, dar sua contribuição, né, cumprir com o seu papel institucional de informação à comunidade. E essa mesma flexibilidade a gente não encontra no Poder Legislativo de Torres. Há uma certa dificuldade, às vezes, de que os nossos senhores vereadores flexibilizem, às vezes, um determinado horário para vir aqui, usar esse veículo de comunicação para levar a informação de caráter institucional à população. Né? Eu lembro de ter convidado alguns, não quero citar nomes, e eu nunca recebi qualquer confirmação até retorno, né, dos vereadores aqui de Torres, no sentido de vir participar,
pauta geralmente de caráter público, né? E isso, de certa forma, compromete até a própria função legislativa do parlamentar, no meu entendimento. Então, eu acho que, pensando nas eleições do ano que vem, eu acho que a população quer um perfil de parlamentar que venha e traga a informação tendo como transparência uma característica do seu mandato. Isso é fundamental. Eu penso assim, eu penso que o promotor de justiça da cidade, o juiz da cidade, o delegado da cidade, o comandante da brigada militar da cidade, essas pessoas que ocupam funções de caráter público, elas têm não só o dever, mas a obrigação de muitas vezes vir aos veículos de comunicação que se dispõem na região e prestar algum tipo de esclarecimento ou informação à comunidade. É o meu entendimento. E até para desmistificar aqui algumas situações, eu, por ser advogado e fazer parte desse meio de convívio jurídico com esses outros colegas profissionais, operadores do direito também, mas que trabalham em outras linhas, assim como o promotor de justiça trabalha no Ministério Público, o juiz trabalha junto à questão da magistratura, né, na pressão jurisdicional do Estado, e nós advogados trabalhamos, né, dentro do munus públicos, que a gente chama, né, da advocacia. Eu acho que cada um tem o seu papel no sentido de vir dar a sua contribuição e desmistificar a questão cultural que o juiz desce do céu para vir julgar e depois ele volta. E o promotor algo parecido, né? Então a gente tem que desmistificar, porque se a gente continuar criando um certo mistério, um certo endeusamento a essas pessoas, a esses seres humanos que estão temporariamente ocupando essa função de caráter público, né? Isso não nos ajuda em nada, né? Eu incluo ainda os conselheiros tutelares, né? Os secretários do município. Essas pessoas, por mais ocupadas que estejam, elas têm que ter sempre na sua agenda mensal um espaço de flexibilização, o Laura e Nelson e Alberto, de vir a um veículo de comunicação, seja de mídia expressa, seja a rádio, TV, mas vir prestar informação, né? Eu acho que isso aí se faz necessário a todo momento, né? A gente tem conversado e trocado algumas informações. Nós precisamos, ambos os veículos, da palavra oficial, porque o comentário, vamos dizer assim, com desconhecimento de causa, ele traz muito prejuízo para a população. A desinformação, né, no sentido de que você não tem sustentação naquilo. Então eu sempre coloco, e por incrível que pareça, eu acho que eu ainda vou estudar isso aí, continuo estudando, eu não consigo me fazer entender nesse sentido. Da necessidade contínua de que os nossos representantes, eles têm que vir aos veículos de comunicação, sejam quais forem, para prestar os seus esclarecimentos, as suas informações, essas informações oficiais, tanto do legislativo como do executivo. Mas me parece que há uma situação atípica em vários e vários municípios nesse sentido. Então, quando nós iniciamos aquela colocação lá no início do programa de hoje, na questão da mediador, o gestor público de conflitos, falta sim, com toda certeza, este perfil para que possam nossos representantes ter esta postura diante dos veículos de comunicação, diante hoje das plataformas, né? Não é você postar que você está aqui, está lá, está acolá. A informação oficial, ou seja, aquilo que a população quer saber,
de positivo ou negativo. Por que você está deixando buraco na esquina da José Bonifácio? Por que você não colocou a sinaleira na José Bonifácio? Por que o poder público negligencia com referência a diversas situações que envolvem a infraestrutura do município de Torres, por exemplo? Nós não podemos ficar aqui discutindo e levando ao conhecimento dos nossos ouvintes empiricamente. O que nós temos que colocar aos nossos ouvintes é qual é a posição do gestor público. Qual é a posição do legislativo quando esse gestor público executivo chega na Câmara de Vereadores para ser votado determinadas situações ou projetos que envolvem as decisões dos nossos representantes. E eles são omissos nessas informações. Isso eu vou ver como é que vai ficar, como é que o meu colega vai votar. Eu acho que o vereador, o legislativo, ele é eleito para se posicionar. A sociedade, a comunidade precisa dessas pessoas como representantes para ter uma posição. Eu acho que nós alcançamos um nível de comunicação hoje que se faz necessário, sim, essa transparência. E é isso que nós, como sociedade, viemos lutando e buscando. Tem municípios, a gente acompanha pelas mídias de maior alcance, municípios com uma postura de relação com a imprensa que é invejável. Aquela transparência. Se errou, errou. Se acertou, que bom, acertou. Leva o conhecimento à comunidade, leva o conhecimento da sociedade. Agora, esta omissão de informações é lamentável. Por isso que nós temos, às vezes, gestores públicos que fazem, constroem uma gestão pública e ficam no anonimato. Vocês não concordam? Sim. Exatamente por essa desconstituição do processo de comunicação. Você vê que em Porto Alegre, Nelson, é muito difícil o contato do vereador com o veículo de comunicação. Eu vivi isso na Rádio Gaúcha, isso eu posso falar de cadeira. Eu fiz um pouco da produção do programa, do antigo programa do Lazier Martins. Trabalhei na produção lá também do Gaúcha Repórter. E como era complicado você marcar uma agenda com um vereador em Porto Alegre. Era muito difícil. Um vereador assim de maior expressão, então, vamos dizer, o vereador mais antigo, esse vinha. Mas os vereadores que chegavam ali, eram novos vereadores na Câmara, não davam nem resposta. E era a Rádio Gaúcha. Mas aí Lauro, também entra uma outra questão que nós, e ouvintes da Cultural FM e da TV Litoral Torres, nós temos que avaliar. Determinados legisladores não sabem nem por que estão lá. Não concorda? Quando um repórter, quando um profissional da área de comunicação começa a questionar determinadas situações, ele não tem parâmetro, não tem resposta, não tem posição nenhuma com referência àquilo e para que ele foi eleito. Mas aí falta assessoria, né, Nelson? Aí temos a questão da assessoria. Eu penso o seguinte, eu vou ser mais contundente. Contundente. Tá bem. Eu acho que hoje, na Câmara de Vereadores de Torres, nós temos... Eu não acredito que nós temos metade dos nossos vereadores que estejam devidamente preparados para exercer a função parlamentar. Por que eu falo isso? Primeiro sintoma, Lauro, tu acabou de falar. Um parlamentar, ele exerce uma função pública, não é dele, não é privada. Ele se torna uma pessoa pública e se torna dever e obrigação dele dar publicidade do seu mandato. O mandato não é dele. O mandato foi outorgado por um determinado período pela sociedade a ele, confiando através do voto, através desse contrato, né, temporário, né, de caráter político, constitucional,
de que ele fosse exercer aquele mandato para defender determinadas ideias. Quando esse contrato, de certa forma, geralmente ele é quebrado, e por que eu digo que ele é quebrado? Porque é como o Lauro falou no início, muitas vezes você vota em alguém porque ele aparentemente está defendendo uma determinada bandeira que você simpatiza. Vou dar um exemplo, né? A luta contra a poluição, né, em Torres, na beira da praia. Então, de repente, essa pessoa se propõe a criar uma lei municipal onde obrigue cada, digamos, veranista ou cada pessoa que for na beira da praia recolher o seu lixo sob pena de, né, uma multa ou de qualquer uma sanção, digamos, tá? Você, então, de certa forma, sensibilizado e afinado, né, tocado e simpatizando com essa proposta, você é induzida, né, a votar nessa pessoa. Só que ela se elege e durante o mandato ela tenta justificar para você que não, ela viu que depois de eleita não era possível, digamos, cumprir com essa proposta porque a viabilidade política é de muita complexidade e tal. O que ocorre? Ocorre, pessoas, que quando você vai escolher um candidato, antes de tudo, você tem que conhecer a história do candidato. Tem que saber quem é, o que ele fazia, qual é a ideia dele, né? O que ele pensa, o programa de ideias, de projetos, de ações que ele pretende fazer nesse período. Quem vai fazer parte dessa equipe dele? Qual é o conhecimento pessoal, nessas áreas da qual ele carrega como bandeira? Não é verdade? Tá, mas aí nós entramos na seara, vamos dizer assim, nessas questões que envolvem a não preparação do eleitor. Por que essa omissão também do eleitor em não se informar, não buscar essa informação, não saber quem é o Mário e quem é o Nelson? Mas daí eu acho que é o papel, eu acho que é o papel desse... Tá, mas daí nós temos uma gama de candidatos, tá? E aí, isso acontece porque é notório, né? 72 horas antes das eleições, principalmente as municipais, né? E aí, já escolheu o seu vereador? Pois é, não sei, o que tu acha? Olha, a minha opinião é uma. Eu não posso declinar em cima de, olha, o Alberto é bom candidato, o Lauro é bom candidato, por isso. Mas um número muito grande de pessoas, de eleitores, não tem definido ainda seu candidato. O que falta na visão de vocês? Eu acho que qual é o problema? É o desinteresse pela questão política. Nós somos um ser político, nós temos que participar. Tu falaste um tempo para mim que o papel dos veículos de comunicação em geral, em regra, independente se ele for de caráter público ou não, era levar a informação de caráter institucional, ou seja, aquela informação que fosse auxiliar o cidadão a exercer a cidadania dele, esclarecimento, exatamente, informação, aquela coisa toda. Ok. Essa é a nossa missão. Eu acho que Mário, que Nelson, que Lauro, que Newton Teixeira, que César de Mello lá da FAM, que a Melissa Maciel lá da Maristela, com os outros colegas dos outros veículos, dos jornais, mídia expressa, tinham que, isso eu já falei um tempo atrás, da Rafaela Kleiser, de encontrar um momento, né, de entendimento comum, de nos articularmos, de nos reunirmos, de nos articularmos para proporcionar, através desses espaços que nós ocupamos, né, no exercício da profissão de radialista, de jornalista e tal, e unirmos forças para pontualmente criar um ou dois eventos onde nós pudéssemos reunir esses candidatos a prefeito, a eleição majoritária, né, um ou dois momentos, e nós em conjuntos, né, montar uma grande equipe para entrevistar essas pessoas
De uma maneira... E eu lembro, nós que uma vez eu conversamos contigo sobre isso, e tu falou, olha, nós já fizemos algo parecido um tempo atrás, assim. Só que a experiência não foi muito proveitosa, porque foi um ambiente público, né? Eu lembro, tu falou, parece que foi num ginásio. Proveitosa foi, excepcional. Só que não existe essa cultura aqui. Essa cultura é difícil de buscar. Deixa eu fazer para que os ouvintes possam entender, só um minutinho, Lau, os ouvintes possam entender, existe toda uma legislação própria. Quer dizer, não é simplesmente convidar o candidato fulano de tal para sabatinar ou para um debate. Existe uma legislação, e você como jurisconsulto sabe, existe uma legislação própria, onde nós temos que obedecer todas as normas da justiça eleitoral para que se concretize. Agora, é um descaso muito grande dos candidatos. Tá? Há um desinteresse muito grande dos candidatos para que possa alcançar essas informações para a sociedade. Eu sempre coloco assim, para a sociedade. Então, nós lutamos alguns períodos nesse sentido e deixamos, e as pessoas nos cobram, os ouvintes da Cultural FM principalmente, deixamos de proporcionar por descaso dos candidatos. Tá? Porque começa uma situação extremamente constrangedora e que se a entidade apoiadora do evento, o fulano, acho que o fulano é do partido tal, então eu não vou. Eu acho que a missão e o compromisso dos candidatos é com a sociedade, é com o eleitor, é com a eleitora. Não é com o empresário fulano de tal, não é com o veículo fulano de tal. Não importa. O que ele tem que fazer é cumprir com a sua obrigação como candidato a dar um esclarecimento e a sua proposta como candidato, junto à sociedade. Agora, quando você começa a discorrer sobre essas situações e umas justificativas que não tem procedência, isto nos traz amargamente um momento de desinteresse como veículo de comunicação. Porque um debate, vou usar esse termo, para que ele se concretize, há um trabalho aproximadamente de 90 dias. Não é em uma semana que se consegue a liberação, regras, local, apoiadores, enfim. É um trabalho superior a 90 dias, com uma estrutura adequada para que o ouvinte, para que o público possa acompanhar um trabalho nesse sentido. E por muitas e muitas vezes não há entendimento desses candidatos nesse sentido. Lauro Santos. Eu gostaria de complementar isso que vocês dois estão debatendo. Enquanto vocês conversavam, eu entrei no site da Câmara de Vereadores aqui de Torres. Então nós temos aqui no site, e isso me assusta um pouco, além de ser bom, tem um lado bom da coisa. Nós temos aqui todas as sessões, últimas sessões, todas aqui disponíveis. Ou seja, quem tem um celular, um computador, etc., vai acompanhar ipsis literis o que foi dito lá na Câmara de Vereadores. Bom, nova linha. Com isso aqui, o que acontece? Afasta o vereador do meio de comunicação. Já está lá no site, o que eu vou dizer? Está tudo ali. Essa, acredito que seja a visão, me desculpem aqueles que não pensem assim, mas acredito que seja a visão da grande maioria dos nossos vereadores. E vou dizer o seguinte, não é a visão do presidente da Câmara, o senhor Carlos Jacques, com quem eu conversei, o Alberto foi testemunha dessa conversa, conversamos longamente sobre a estrutura da Câmara de Vereadores de Torres. E ele, sempre acompanhado das normas do livro de normas da Câmara de Vereadores. Aliás, se você pedir para o presidente Carlos Jacques o livro de normas que ele usa, todo marcado com tinta amarela, onde tem determinadas questões de tempo, quando nesse momento chega aqui o senhor prefeito municipal,
Senhor Carlos Souza. Bom dia. Só concluindo esse meu pensamento. Não, eu só queria fazer uma colocação antes de você concluir o seguinte. Você, no meu entendimento, você está colocando que diante das mídias sociais não tem importância, está em segundo plano, em terceiro, em quarto plano, a questão dos veículos de comunicação. Na minha isso é, gente, atenção, isso é a minha visão, na minha visão. O que para repete, alguns, desculpa, perdão? Não, que se você optar pelas plataformas digitais, pela mídia, né, como é que é lá o que você colocou? É que eu coloquei a questão do site, por exemplo, da Câmara dos Vereadores. Pronto, não tem interesse nenhum das mídias de rádio e televisão. Você está substituindo. Porque a partir do momento que um vereador dá uma, duas, três ou quatro desculpas para não vir no veículo de comunicação, porque ele sabe perfeitamente que ele vai ser cobrado. E muitos têm medo. Vou aproveitar aqui que chegou o prefeito Carlos Souza e eu vou aproveitar aqui. Sim, mas já vai perguntar para ele isso aí? Não vou perguntar. Não, tu que vai abrir com o nosso entrevistado. Mas eu não lembro de nós convidarmos o prefeito, de falar com ele e ele perguntar, tá, mas o que vocês vão me perguntar antes? Não, mas ele já vamos sabe fazer que a Cultural FM é pauta livre. Né? Então assim, ó, isso me preocupa. Então, as experiências que eu tive quando eu enviei, pauta livre. Quando eu enviei o ofício lá convidando determinados, aqui não tem pacote. Sobre o que é, o que vocês vão perguntar? Dá para mandar as perguntas? É pauta livre. Agora, não dá, né? Só para que eu possa concluir, diga lá. O vereador Carlos Jacques, nessa longa conversa aqui que tivemos, o Alberto foi testemunha, ele me mostrou exatamente a dificuldade que ele tem em coordenar as reuniões da Câmara de Vereadores, que muitos vereadores, palavras do presidente da Câmara de Vereadores de Torres, não conhecem a própria legislação da Câmara, não conhecem o rito interno da Câmara. O regimento interno, muito obrigado pela expressão. Não conhecem o regimento interno da Câmara. Não sabem quanto tempo tem para se manifestar, por exemplo. É uma questão lógica. Então, esse despreparo, que eu acredito que seja normal em cidades do interior, eu acho que em Porto Alegre... Mas não pode ser. Não pode, mas acontece, Mário. Isso é uma questão comum.